voltando então, gente, essa é uma ação aqui fascinante que a gente conseguiu reunir de mais carinhosos. Nós temos aqui, ó, o início de um plantio de cará paulista ou inhame paulista. Alguns lugares chamam de cará inhame, outros chamam de carazinho, outros de cará, né? Mas é um tipo de planta que a gente se alimenta da raiz e das folhas. Para quem quiser utilizar, essa não é uma planta que tem nenhuma, é uma planta que não tem nenhuma toxicidade, então pode ser utilizada. Não vamos falar do inhame, nós vamos falar do preparo de solo. Aqui nos interessa essa relação direta, né? Na hora de ensinar, por exemplo, física, ou melhor dizendo, ensinar ciência, ensinar ciências. A gente precisa entender que matéria e energia para a agroecologia são duas coisas fulcrais. Essa roça aqui, o tempo todo nós pensamos na conservação, na lei de conservação da energia. Então os estados físicos da matéria, né, a relação dessa matéria no aspecto químico, físico e biológico. Aqui era um galinheiro. As galinhas fizeram para nós aqui o trabalho de adubadora e sobretudo de enxada. E não entramos com enxada aqui. Então a gente tem aqui um solo que tem uma areia quartzosa marinha, tem essa característica morfológica do solo de areia mesmo, areia branca, certo? Então essa areia branca ela está se transformando. Você vê que a cor já não está tão branca como é a do resto do terreno. E a gente vai aqui aplicando o pensamento de fazer nossas rocinhas. Aqui depois vai ter rotação de cultura. A gente já colheu abóbora, enormes por sinal. Colhemos batata, colhemos milho. E agora nós vamos estar com uma nova fase que vamos entrar com algumas plantas mais olerícolas. Tem semeado aqui tomate, enfim. A gente vai diversificando, fazendo rotação de cultura, vai melhorando essa estrutura do solo. E vai pensando aqui, como camponês que sou, como é que eu também vou pegar isso aqui para tanto propor que a roça é um espaço, se ela for de práticas agroecológicas como é a nossa. Nós não chegamos aqui usando fogo, não chegamos aqui, nós ao contrário. Tínhamos um solo, e essa parte aqui também era a galinha. Olha esse pé de caju como tá lindo, certo? Olha esse capim aqui pra gente atrás aí do bredo que tá aqui, que é uma punk, que tá sendo conservada, que é esse aqui, certo? Isso aqui é uma punk, né? A gente tem aqui plantas, ervas medicinais, temos um tioiô aqui, que é utilizado como condimento, como folha para banho, né? Motivos fitoterápicos, um bom dilatador, né, do pulmão. Você faz um trabalho de ferver, e aí esse vaporzinho pode entrar tranquilamente no seu pulmão, fazer uma nebulização com ele e ajuda. Enfim, então aqui a gente percebe uma ambiência que Primavera vai nos explicar sobre a importância da biocenose ser vista, enxergada. A gente vai vendo o solo sendo transformado a partir desse pensamento aqui, certo? De que a gente não chegou pondo fogo, a gente colocou uma enxada volante nossa, e são as galinhas que estão, inclusive, vamos mostrar aqui agora, elas estão transformando aqui esse espaço também, certo? Elas vão bicando, matando, aí depois esse galinheiro sai daí, nós vamos dar de presente o bode também ali, toda a matéria, né? O lugar de uma capina que eu fiz, olha lá, ó, né? Então, essa capina feita pelos animais, eles também vão estercando. Vamos voltar para cá. E aí eles vão colocando, né, minha mente o tempo todo aqui para funcionar
de como que é legal a gente fazer essa conexão, professor e professora. Fazer essa conexão aqui na roça, depois de uma formação fantástica que foi o meu curso de licenciatura em Educação do Campo lá na UFRB, uma coisa que abriu muito, até a forma, porque eu já era técnico agrícola, mas sonhava de como poder ensinar as pessoas melhor lá, os agricultores, que eu porventura por um programa de assistência técnica lá do governo, ou qualquer outra forma de mão de obra que eu fosse vender como técnico agrícola, mas como é que eu consegui uma didática? Aí eu vim para dentro da roça, já olhando como um educador do campo, de que exatamente através da agroecologia eu consegui enxergar. Porque esse movimento de matéria, energia, essa coisa dialética de olhar para a roça para poder ensinar ciência, aí os meus colegas aqui, vizinhos, e na sua grossa maioria são idosos, eles têm essa oportunidade também, porque eu já falei para alguns e estão aceitando a ideia, de que elas, ali ó, as galináceas, os bodes, esses animais podem estar fazendo a limpeza, como vocês estão vendo ali. Eles fizeram aqui, esse galinheiro era aqui. Aí são 3 galinhas só, que é uma fase experimental muito rica da minha vida. Não é um investimento, não é agricultura ou pecuária por pecuária ou agricultura, né? Não é agricultura por agricultura, é diálogo com o solo através dessa mudança da sua matéria, da sua constituição física, entendendo que era uma areia quartzosa, marinha, ou seja, um solo extremamente poroso, que não segura água, mas a gente quer mudar. E aí a gente vem caminhando aqui, né? Sai daqui do espaço propriamente dito de uma fase, ali no galinheiro outra, e aqui uma fase de que a gente já traz mostrando, olha os efeitos. E um local que a gente está passando a fazer desse jeito, né? Eu falei das punks, pessoal, mas tem outras punks aqui, viu? A gente não vai poder falar de punk hoje, mas a gente fala da conservação dessas espécies aí, que são espontâneas aqui, elas são oriundas desse solo, então elas estão aí. E a prática a gente também, algumas que foi se formando, se nutrindo a partir das nossas práticas. Aqui a gente tem um ciclo de ciclagem de carbono, né? Tudo que se decompõe aqui na fazenda a gente consegue trazer para cá, para essa pilha aqui, e vai colocando e equilibrando. O seco aí, que a gente olha com uma presença muito rica de carbono, e o que a gente trouxe que apodrece, as cascas de fruta, enfim, até o próprio esterco ali, que vem um pouco para cá, é o nitrogênio. Essa relação de carbono e nitrogênio, vocês já sabem, é muito rica. Essa relação é presente na vida da gente, em tudo, no meio ambiente e aqui na agroecologia. Então a gente está começando uns espaçozinhos, ferramentas aqui didáticas que a gente está usando, reusos de garrafa, resto de construção, que são telhas comuns, e a gente vai ludicamente também buscando agradar o nosso coração e também trazer. Em outro vídeo a gente vai dialogar melhor sobre os outros detalhes e outras possibilidades que a gente está tendo aqui, né? A gente vai conseguir explicar para vocês melhor. Mas o que a gente quer se fixar hoje, e a gente não vai perder tempo muito, é naquela ideia de por onde começar, né? Então a gente está começando pela roça. No momento em que a gente implanta a roça, pensando que o fogo ele é prejudicial, pensando que a prática correta de fazer essa ciclagem, né, de fazer esse processo de mútuo de ação assim bem coletiva de todos os elementos que estão aqui, que constituem a natureza, um ajudando para que o outro se forme e eu interferindo para poder também me formando melhor, me transformando, né? Então esse passeiozinho que a gente fez, a gente volta de novo. Que momento eu começo a pensar onde é? Essa bagaceira toda aqui são papelões das compras que vêm. Eu nem mando para o lixão da cidade, mas eu coloco para ele se decompondo e vai armazenando água, cada chuva que cai, fica aí como um bom retentor de umidade. E a gente foi lá, naquela andadazinha que a gente deu, a gente voltou lá para mostrar aquele cajueirozinho lá, certo? Que foi plantado, que está junto do gradeado ali, ele pequenininho lá, ó.
ele foi plantado no mesmo dia desse cajueiro aqui. O daqui com a prática que a gente está propondo. Antes de fazer a roça, a gente trouxe os animais, que comeu a biomassa que cobriu o solo, ciclou dentro de si, ruminou, no caso do bode, a galinha transformou lá na sua moela e jogou, né, o esterco, capinou, e eu não usei já, voltando aos velhinhos vizinhos, trabalhou menos, porque a gente já tem muita coisa para fazer quando é camponês, a gente trabalhou bem menos, e aí esse trabalho é exatamente a importância de valorizar o espaço da roça para iniciar o ensino de ciência para as escolas do campo. Iniciar pensando na roça, é nela que começa o programa de aula, o plano de aula. Mesmo que você esteja na sala de aula, com o livro didático, você vai falar daqueles assuntos, mas sempre fazendo a conexão com a roça de cada menino. Então, professor, a caminho da roça, e vamos juntos, todos nós, fazermos essa revolução. Construir a partir da roça do sujeito. Grande abraço e até o próximo vídeo. Não esquecendo, curta, compartilhe, comente, nos ajude nessa caminhada da agroecologia na educação do campo, e a educação do campo pensada para transformar e desenvolver localmente a vida de cada sujeito e de cada comunidade. Forte abraço.